Esse conteúdo é exclusivo para você que tem se preocupado ao ver notícias sobre a saúde do Papa Francisco. Todas as vezes que um Papa entra num estado crítico de saúde, profecias a respeito de sua morte e de sua sucessão são lançadas no cenário global. E eu quero compartilhar com você neste conteúdo 3 profecias e teorias mais debatidas, a sua assertividade e minha opinião sobre aquilo que está por acontecer nos próximos dias, que pode ser o cenário profético da vinda de Jesus. Não perca nenhum segundo deste conteúdo que traz revelações fantásticas sobre o mundo por trás da religião. A saúde do Papa tem sido motivo de especulações, ainda mais depois do agravamento de seu quadro clínico, que evoluiu de um quadro respiratório, bronquite asmática, para uma pneumonia, que agravou agora seus 2 pulmões, mais um quadro de anemia e baixa de plaquetas. Pela primeira vez, o Vaticano usou a expressão estado crítico para denominar a saúde do Papa Francisco. Mas o que eu quero falar com você neste conteúdo é que todas as vezes que um Papa entra num estado crítico de saúde e começa a se remontar o cenário de uma possível sucessão, teorias da conspiração e profecias são levantadas a respeito do Papa. E eu quero dar aqui a minha opinião sobre 3 teorias e profecias que estão sendo fortemente debatidas no mundo nesse momento, e também o meu modo de enxergar como será os próximos dias se de fato essa terrível notícia nos acometer. A profecia talvez mais falada nos últimos dias tem sido do francês chamado Michael Nostradamus. Você já deve ter ouvido falar sobre esse astrólogo que já acertou inúmeras previsões a respeito do futuro. E ele também fala sobre qual será o último Papa e denomina esse Papa chamado Pedro como o último Papa Santo que a Igreja Católica verá. E é fato que a idade avançada de 88 anos do Papa Francisco já nos faz enxergar a perspectiva de despedida deste grande líder da Igreja. Apesar de não compartilhar com a doutrina católica, eu tenho por ela extremo respeito, porque conheço pessoas extremamente amáveis que creem na doutrina da Igreja Católica. E tenho respeito porque acredito que o respeito é a melhor forma de criar diálogos saudáveis sobre assuntos polêmicos como religião. Não se pode alcançar o coração das pessoas com ofensas. E é por isso que eu estou gravando este conteúdo com o máximo respeito ao tema, porque creio poderosamente que o amor que está em meu coração vindo de Jesus deve ser a maior das características de um discípulo de Jesus. Nostradamus fala nesta profecia sobre a morte de um pontífice muito velho, e nós precisamos admitir que a idade de 88 anos é uma idade consideravelmente avançada sobre a perspectiva da idade média de um ser humano. Nostradamus também fala que após a morte desse pontífice, tempos difíceis e sombrios viriam sobre a Igreja, tempos onde o governo do próximo Papa seria aliado às práticas do anticristo. É fato que o anticristo, ele absorverá muitas religiões e fará um braço ecumênico para alcançar aqueles que creem em Jesus. Nostradamus diz nesta profecia que este Papa abrirá o caminho para o último Papa que todos nós veremos antes da destruição total de Roma. Você acredita nessa profecia? Descreva aqui para nós se esta profecia faz sentido ou se você já ouviu algo parecido. A segunda profecia que tem sido fortemente debatida no cenário teológico e também global é a profecia de um arcebispo francês que viveu no século VII chamado Malaquias. Ele fala sobre os 112 papas que assumirão
e fala sobre o último Papa que a Igreja verá antes do retorno do Anticristo. As características utilizadas pelo arcebispo Malaquias descrevem perfeitamente a prática e a vida do Papa Francisco, suas ideias, sua interlocução e sua maneira de comunicar o Evangelho. O último Papa dessa lista, que o arcebispo Malaquias intitula como a Lista dos Últimos Papas, descreve um cenário muito parecido com os dias de hoje. Vésperas de guerra, governos se levantando contra governos, riscos pandêmicos e a natureza em total descontrole, quando o mundo verá então a morte de Pedro, o Papa Romano. Ele fala sobre as características desse penúltimo Papa que antecede os tempos mais sombrios da Igreja. Você já ouviu sobre essa profecia? Muito tem sido falado sobre ela no cenário teológico nos últimos dias. E uma teoria da conspiração que tem ganhado espaço no meio de toda a internet é um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um episódio de 2013 da série Simpsons que mostra a morte de um papa chamado Francisco por problemas respiratórios. Em 2013, nós estamos falando de mais ou menos uma década atrás. Esse episódio, que eu não sei lhe dizer se é uma montagem ou se realmente é real, narra a morte do último Papa que a Igreja verá, com gripe, problemas respiratórios e depois da morte do Papa, o final do mundo. Fato é, muitos fatos que foram narrados nessa série têm sido vivenciados no dia de hoje com um nível de assertividade muito alto. E eu quero te perguntar, você acredita que eles podem mesmo estar dando um sinal sobre aquilo que vai acontecer no Vaticano nos próximos dias? Bom, sua opinião é importante. Conta ela aqui para mim nos conteúdos. E por fim, eu quero compartilhar minha opinião sobre tudo isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que todos nós, como filhos de Deus, devemos ter compaixão, seja de quem for, ainda mais de um líder religioso que com certeza tem uma expressão global. Todos nós devemos nos unir ao sentimento adivino da cruz, do amor e interceder neste momento que o Senhor, com suas mãos poderosas, possa cuidar da vida do Papa, mas não só dele, mas também de todos aqueles que necessitam da graça de Deus, que estão nos hospitais, que estão de alguma forma precisando do milagre da restauração. Mas eu também quero dizer para você que fato, as últimas profecias a respeito do cumprimento da volta de Jesus já aconteceram. E eu acredito que nós estamos muito próximos do arrebatamento, da volta de Jesus. Breve virá aquele que vem sem demora nos buscar. E eu tenho convicção que o retorno de Jesus narra a entrada do anticristo no cenário global e com isso a aparição do falso profeta. Por que eu estou dizendo essas coisas num vídeo sobre a possível sucessão do Papa Francisco? Porque eu tenho plena convicção que o anticristo tentará enganar os filhos de Deus e ele se aliará a líderes poderosos de muitas religiões. A Bíblia nos fala sobre isso, que o cenário religioso será fortemente atacado por ele, mas de uma maneira muito amistosa. E uma maneira ecumênica de se comunicar com Deus nascerá combatendo a maneira como nós ouvimos a Bíblia nos ensinar a respeito do relacionamento verdadeiro com Jesus. Seja em Roma, no Vaticano, ou em qualquer cenário cristão e religioso, eu tenho plena convicção, o anticristo usará as ferramentas da religião, a influência dos grandes líderes, para enganar a muitos. Fique atento, como um livro que está nas últimas páginas, nós estamos presenciando fatos que contribuirão com certeza para a volta de Jesus. Não perca os próximos capítulos deste conteúdo. Um forte abraço e um beijo no seu coração.